Por gentileza, eu peço que você encontre o Evangelho do médico doutor Lucas, capítulo de número 19. Reconciliar significa reconduzir, significa juntar novamente, que mais? Pacificar, restaurar, recuperar. É isso tudo e muito mais o que Jesus veio fazer neste mundo. Reconciliar o homem com Deus. A humanidade tem um problema. Toda a humanidade tem um problema. O problema chamado pecado. E o problema é que esse pecado, a característica do pecado é que o pecado nos separa de Deus, diz o profeta Isaías. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele nos avisa: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então esse é um problema que a humanidade enfrenta, e um problema que para a humanidade é insolúvel. Não há como o ser humano resolver o problema chamado pecado. Por isso, então, Jesus veio ao mundo como homem, identificando-se com a raça humana, para então, nessa terra, viver sem pecado algum. E através de Jesus, nós podemos novamente ter acesso a Deus, o Pai. Então, a humanidade que se encontra perdida tem possibilidade de salvação em Jesus. E o Natal que nós decidimos chamar esse ano, Natal da Reconciliação, porque nós celebramos esta reconciliação da humanidade com Deus. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho que leva ao Pai. Então é através de Cristo que nós temos novamente acesso a Deus. Quero dar uma palavra de esclarecimento no início dessa nossa série de mensagens, chamada de Natal da Reconciliação. Quando Jesus veio a esse mundo, a Bíblia nos fala de que um coral de anjos encheu o céu aonde Jesus estava, e os anjos cantavam louvores a Deus. A Bíblia nos fala de que os pastores, aqueles que cuidavam literalmente de ovelhas, pastores de ovelha, homens do campo, homens simples, foram para visitar Jesus. Então, ele estava representando o povo, através daqueles pastores. A Bíblia nos fala também que magos vindo do Oriente vieram para honrar, presentear, visitar, conhecer Jesus, aquele que era nascido rei. Portanto, os magos representando a ciência, os pastores representando o povo, e as hostes celestiais, os anjos celebrando. Então é certo que nós, como igreja hoje, podemos e devemos celebrar o Natal. Certo também é de que há uma discussão quanto à celebração ou não do Natal. Devemos ou não celebrar o Natal? Bem, de maneira introdutória já mostrei para a igreja, ou relembrei a igreja, de que os anjos louvaram o nascimento de Jesus, os pastores, os magos. Então, isso tudo está nos mostrando que houve uma grande celebração de um acontecimento único na história. O argumento que se utiliza é que não há uma instituição para que se celebre o Natal.
E já há outros pastores que dizem, também não há uma proibição para que não se celebre o Natal. Então, uma tradição cristã nos leva a usar esta data, 25 de dezembro, como a data que se comemora o nascimento de Jesus. Pastor, mas o Senhor já falou que Jesus não nasceu em dezembro. Verdade. Não temos um relato histórico de quando foi o nascimento de Jesus. Há indícios que levam estudiosos a crer de que entre setembro e outubro, mais provável tenha sido a data do nascimento de Jesus. E o argumento que eu tenho utilizado para dizer por que celebramos então no dia 25 de dezembro, usando como argumento, por exemplo, o aniversário da nossa cidade. Erval do Oeste, a sua emancipação, parece-me que foi dia 30 de dezembro. E é comemorado, celebrado o aniversário de Erval do Oeste, junto com Joaçaba e Luzerna, dia 25 de agosto. Então foi organizado dessa forma para que os municípios vizinhos pudessem usar a mesma data. Então, de maneira convencional, usa-se essa data para a celebração. E nós, como igreja, o meu conselho como pastor, é que usemos essa data para a glória do Senhor. Qual o conselho que lhes dou? Lembrem-se do aniversariante. Quem é? Esta é a razão de celebrarmos o Natal. Celebrar o Natal sem honrar o aniversariante é contraditório. Vamos celebrar o Natal, então se lembra de fazer a decoração, lembra-se de dar presentes, lembra-se da ceia do Natal, mas se esquece do aniversariante. Faz sentido? Então nós precisamos sim usar essa data, mas usar essa data de maneira tal que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado. Aí faz sentido celebrarmos o Natal. Amém, irmãos? Amém. Tento trazer essa ilustração porque, com frequência anual, todo ano, vem-se a mesma pergunta. E aí, pastor, celebra-se ou não o Natal? Porque o pastor falou que não era em dezembro. Verdade, não era em dezembro. Já dei o argumento. Mas o pastor falou que Constantino, no ano 400, no século III, no ano 400, ou um pouquinho antes, usou essa data na conversão dele, estabeleceu. Verdade também, somente que o nascimento de Jesus é antes de Constantino. Então, temos sim argumentos para dizer, essa data não é precisa, mas também temos argumento para dizer, podemos utilizar essa data para a glória do Senhor. Outro argumento, se o meu aniversário, que não tem na escala de proporção com o Senhor, é negativo, é menos que, não entra na lista, eu celebro, agora imagine o aniversário, o dia de nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, celebre em família, prepare-se para esse dia, mas lembre-se do aniversariante. Natal da reconciliação, lembre-se do aniversariante. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos tentar mais uma vez? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A proposta hoje é entendermos o propósito do Natal. E nesse texto nós temos revelado aqui o propósito. Qual? O Filho do Homem veio
buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, o Natal da reconciliação fala do Natal que nos traz salvação. Jesus não veio a essa terra para fazer um show. Ele não veio a essa terra para impactar a região lá da Judéia, impactar o povo de Jerusalém. Não, ele veio para salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido? A humanidade. Toda a humanidade. E a igreja pode me ajudar recitando comigo o Evangelho de João, capítulo de número 3 e o verso de número 16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Essa é a razão. Deus amou tanto o mundo, essa humanidade que estava perdida, e Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus é que nós, talvez nem todos, conseguem entender a profundidade disso. Jesus, sendo um com o Pai, a Bíblia nos fala que Ele abriu mão da sua glória. A Bíblia nos fala que Ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus veio sabendo qual era o propósito, o que isso representaria para Ele, e Ele, abrindo mão da sua glória, veio para trazer-nos salvação. Portanto, irmão, quando celebramos o Natal da reconciliação, lembre-se que nós, em Cristo Jesus, temos o acesso ao Pai, temos a salvação. E a salvação não é tão somente, eu ia dizer não é apenas, mas não é tão somente salvos da condenação do inferno. É isso também. Mas a salvação, ela nos livra do poder do pecado. A salvação nos livra da culpa do pecado. A salvação nos livra da presença do pecado. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Romanos que o pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Era hora de dizer amém, mas perdemos a oportunidade. Amém, aleluia, glória a Deus. Que bom. Sim, sempre é tempo, né? Enquanto há fôlego de vida, louve ao Senhor. Mas quando nós entendemos então o Natal da reconciliação, lembramos que somos salvos do poder, da presença e da culpa que o pecado trazia sobre nós. Romanos capítulo 8 nos diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos sim celebrar o Natal, porque o Natal nos lembra que em Cristo Jesus nós temos salvação. Muito bem, a salvação é para nós um ato, ou seja, o dia que entreguei a minha vida a Cristo Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da minha vida, eu fui salvo. Porém, a salvação, ela é um ato contínuo. Alguém já disse: eu fui salvo, eu sou salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo o dia que entreguei a minha vida a Cristo. Hoje sou salvo porque por sua graça eu tenho perseverado na fé.
e eu serei salvo no dia que ele vier buscar a sua igreja. E por sua misericórdia e graça, lá estarei. Então, sou salvo, mas a salvação é, além de um ato que acontece em nossa vida, é também um processo, é processual. Provérbios 4,18 diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Filipenses capítulo 2, versículo 12, vem um conselho para nós, dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Na carta de Pedro, no segundo capítulo da carta de Pedro, nós vemos uma comparação do crente, do cristão, como uma criança que é alimentada com o leite materno. Quantos quilos ganha uma criança sendo alimentada somente com o leite materno? Uma criança, tudo que ela precisa nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida, é do leite materno. E a criança, ela fica calma aguardando o leite materno, ou ela faz algo para chamar a atenção de que está na hora de mamar novamente? Ela chora, em alguns casos, né? Ela manda o recado, está na hora, já venceu o prazo, que alguns dizem de 3 horas, mas há quem diga que é de hora em hora, né? E ela chora porque ela quer novamente, ela quer. E assim deve ser o crente. Nós precisamos, como criança, desejar o leite materno espiritual, que é a palavra do Senhor, e como alguém que está desesperado, como alguém que está desejoso, que diz: o meu crescimento, o meu desenvolvimento carece desse alimento. Socorro, Senhor, eu preciso mais de Ti, neste culto, durante o louvor, na oração, eu preciso de Ti, Senhor. É por isso que levantamos a nossa mão, é por isso que batemos palma, é por isso que cantamos, é por isso que lemos a palavra, é por isso que nós oramos, como criança que carece do alimento. Então, aqui nós vemos que a salvação é também um processo. Aí eu pergunto, nesse processo de salvação, como está o seu desenvolvimento? Como anda a sua comunhão com Deus? Você tem desejado, assim como uma criança que não deixa passar despercebido a necessidade que ela tem do alimento, você também tem feito isso? Não vou deixar passar despercebido. Deus, essa noite continua a falar comigo, assim como o Senhor já falou na abertura do culto, com a palavra que recebemos, com a oração, com os louvores, agora através da mensagem, continua a falar comigo, Senhor. Será que é essa a sua postura? Porque, conversando, acho que é a semana ou semana anterior, com um pai de uma das crianças aqui da igreja, ele estava dizendo: pastor, levamos um susto, porque o meu filho ficou um dia quase sem comer, e aí um dia sem fazer as necessidades normal, e não é normal a criança ficar assim, até que se descobriu o que estava acontecendo, trata aquela situação e a criança novamente volta a se alimentar. Não é normal o crente que não deseja ter comunhão com Deus. Não é normal um crente que não ora, um crente que não lê a palavra do Senhor. Não é normal você estar durante um louvor, tem fogo nos olhos, eu abro a minha casa, enquanto isso alguém assim olhando, né? Gente, nós estamos fogo, paixão, aquela coisa intensa, intensidade na presença do Senhor, enquanto isso há pessoas apáticas, indiferentes. Não é normal.
Você não pode entender como normal ser apático durante um louvor, durante uma oração, durante a mensagem, no culto, na sua vida. Você não pode aceitar a apatia. Amém ou não amém? Amém. Precisamos, irmãos, porque se não está normal, se não está se alimentando, a tendência é o quê? Desnutrição. E o que pode vir a se seguir? Terrível. Porque a vida da criança depende da alimentação, a vida do crente depende da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus, da sua vida de oração, de louvor, de leitura da palavra. Portanto, não se acomode. Estamos em período de recesso, então recesso de atividades nos PGMs, agora do período de oração aqui na sede da igreja, mas isso não é desculpa, porque o crente saudável, ele tem uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus, então que isso seja uma realidade na sua vida. O Natal da Reconciliação, nós celebramos isso, que estávamos mortos em nossos pecados, estávamos separados do Senhor, mas um dia a maravilhosa graça do Senhor brilhou sobre nós, um dia a luz de Cristo veio sobre a nossa vida, um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e a minha vida foi transformada. A sua vida está sendo transformada de dia em dia, de glória em glória, de fé em fé. Então precisamos, como a luz da aurora que brilha mais e mais, continuar nesse processo da nossa salvação. Bem, irmãos, hoje celebramos o culto com ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela tem uma característica que todo culto que tem-se a ceia, nós lemos na palavra a ordenança ou a instituição da ceia, que está lá na carta de Coríntios. E há um momento em que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Aí, o crente que entende uma parte disso, ele pega um culto, por exemplo, como hoje, o culto de ceia, aonde a orientação é examine-se a si mesmo. E o que acontece quando um crente examina a si mesmo? Ele vai encontrar pecado, ele vai encontrar faltas. Eu verei que não sou tão bom quanto eu gostaria, não estou tão íntimo com Deus quanto eu gostaria, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a sujeira que está em mim fica evidente. Então, quando a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, é para que, quando o Senhor nos ensina a examinar, Ele está dizendo, eu estou te dando, Gilberto, uma oportunidade para você reconhecer os teus pecados. E então, daqui a pouquinho nós teremos esse momento, e você poderá, você que é crente, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que é batizado nas águas, você poderá, nesse momento, examinar-se, e você verá que tem pecado na sua vida. Mas se há essa oportunidade para reconhecer o pecado, é também uma oportunidade de arrependimento. Reconhecer e se arrepender, ou seja, desejo de mudança, de transformação. Senhor, renova minha mente, renova. Eu não quero viver na prática do pecado, eu não quero viver dessa forma. Senhor, muda a minha vida. E uma tragédia acontece quando o crente examina a si mesmo. Realmente eu sei que eu tenho pecado. Tá bom, mas não se arrepende, portanto, não participa da ceia. Então essa pessoa fez o quê? Ela valorizou mais a ceia do que aquele que estabeleceu a ceia,
Quem foi que estabeleceu a ceia? Jesus. Ele entregou a sua própria vida para que pudéssemos celebrar a ceia. A ceia é o memorial daquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar e que começou com o seu nascimento aqui na terra, né? Começou lá no céu, mas aqui na terra começa quando Jesus veio a esse mundo em forma de homem, em forma humana. E aí quando eu decido, não vou me arrepender, eu estou dizendo, não foi válido o que o Senhor fez, não na minha vida. Entre eu optar por ter comunhão contigo ou continuar no pecado, eu continuo com o pecado. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Então, no Natal da reconciliação, nós celebramos o perdão que temos em Jesus, temos a oportunidade de reconhecer os nossos pecados e temos também a oportunidade de arrependimento. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, esse texto que acabei de reler com os irmãos, ele está num contexto, existe uma história para que esse versículo, Jesus falasse isso. Jesus falou dele mesmo, ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E qual era o contexto? O contexto é que tinha um cidadão chamado Zaqueu, pecador, ladrão, que roubava nos impostos, e quando Jesus veio, e ele teve o encontro com o Senhor, a Bíblia fala de que ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu do seu pecado, e ele disse, eu quero devolver aquilo que eu roubei 4 vezes mais. E ele começa o processo de restituição para aquelas pessoas que ele havia roubado. Isso mostra o quê? Arrependimento. Por isso Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A mulher samaritana, quando ela teve um encontro com o Senhor, a Bíblia nos fala de que ela vai para a cidade e fala para todas as pessoas que ela tinha encontrado aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, irmãos, o meu propósito com o Natal é compartilhar com as pessoas, por isso usamos a data 25 de dezembro também com esse propósito. Que tal você, se você não tem ninguém da família, você está na cidade e não tem ninguém da família, mas conhece irmãos da igreja, ou participa de um pequeno grupo, liga para algum irmão, olha, poderia passar contigo no Natal? Não tenho com quem passar, para que possamos passar em família. Natal da reconciliação, para que estejamos como família, unidos. E Jesus, então, veio para estabelecer isso. E nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Enquanto nos preparamos para isso, vamos celebrar esse Natal recebendo a salvação em Cristo Jesus, honrando a Cristo com as nossas atitudes. Sabe que tem pessoas que erram porque elas dizem assim, bom, a salvação não é fruto das minhas obras, é graça, portanto eu não preciso fazer nada. Para ser salvo não, mas quem é salvo, ele pratica as boas obras. Então nós podemos honrar ao Senhor através das nossas atitudes. Você pode honrar ao Senhor tendo uma vida consagrada ao Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida longe do pecado, longe do vício, longe das drogas, longe da mentira, longe da prostituição, longe do engano. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos também celebrar o Natal compartilhando essas boas novas de Cristo Jesus com as pessoas.
nós vamos louvar ao Senhor com a canção que exalta ao Senhor, dizendo: Filho do homem me libertou verdadeiramente.